levantamentos que acabam avaliando a percepção da população, a percepção do brasileiro em relação ao caso do Banco Master. Por exemplo, teve uma pesquisa da Atlas Intel, da Bloomberg, que questionou justamente qual é a percepção do brasileiro sobre a relação do Supremo Tribunal Federal com o escândalo do caso do Banco Master. Para 47% dos entrevistados, a justiça está totalmente envolvida com o caso. Cerca de 10% acreditam que está muito envolvida, enquanto 13% apontam pouco envolvimento da justiça. Outros 10% não acreditam que o Supremo esteja ligado a essa situação. A pesquisa também mostrou que o caso do Banco Master acaba respingando na imagem do governo federal. O levantamento perguntou aos entrevistados qual o grupo político que está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master. Quase 40% disseram que os aliados do presidente Lula são os mais envolvidos no caso do Banco Master. 28% afirmam que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. 14% acreditam que todos estão igualmente implicados nesse esquema, enquanto quase 13% conectam o caso aos políticos do Centrão. Então tem dois cenários interessantes para nós avaliarmos nesse levantamento feito pela Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg. Passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, a gente tem observado uma cobertura intensa, né, dos veículos de comunicação no caso do Banco Master. Nenhum cidadão tem a obrigação de acompanhar absolutamente tudo que é publicado, né? Eu acompanhei tudo, sei exatamente tudo que foi noticiado até aqui. Então, assim, trata-se de um consumo seletivo daquilo que acaba sendo publicado. E, a partir disso, as pessoas formam ali a sua opinião, têm uma percepção sobre quem é que está mais implicado, mais envolvido. Vale a pena a gente destacar as informações e os números que foram destacados por esse levantamento. 47% acha que o STF está envolvido com o caso do Banco Master, presumo por conta daquelas citações aos ministros que integram a Suprema Corte, né? Pois é, mas a gente precisa separar algumas coisas, né? Primeiro, não é a instituição STF. O que nós temos ali são ministros do STF que hoje estão no papel de ministro do STF, que foi revelado que tinham uma relação íntima, relação de negócio diretamente ou através de seus familiares com o Daniel Worcari e aquela estrutura do Banco Master. Então, a gente também não pode pegar a instituição centenária do Supremo Tribunal Federal e colocar na mesma caixa desses indivíduos que usam a sua toga, o poder da sua caneta, para fazerem negócios, eles ou seus familiares fazerem negócios ou terem negócios prósperos, como a gente vem falando aqui sobre os escritórios de advocacia de parentes de ministros que atuam na corte e têm sucesso e ganham centenas de milhões de reais todos os anos em honorários. Então, essas pessoas que ali estão, em razão do comportamento que adotaram, vêm manchando a imagem de uma corte centenária que já teve papel muito importante por onde passaram figuras que merecem todo o nosso respeito e nossa admiração. Quando a gente observa a percepção das pessoas sobre grupo político, né? Aí a gente está focando, a pesquisa foca objetivamente na força da narrativa. Não é uma avaliação objetiva sobre o caso, porque para que nós façamos uma análise objetiva do caso, a gente tem que entender do ponto de vista legal todos os passos que foram dados para que acontecesse esse desastre do Banco Master. Como é que pôde alguém sem histórico no mercado financeiro assumir um banco, apresentar garantias podres, essas garantias não chamarem a atenção do Banco Central o suficiente para que a operação fosse encerrada, depois tudo aquilo que não fazia nenhum sentido e que todo o mercado financeiro brasileiro sabia também não foi suficiente para que outros bancos revendessem produtos financeiros do Banco Master
em troca de uma comissão. Depois a gente viu a relação com o ambiente político, a gente viu a relação com o ambiente do judiciário. Então, isso tudo tem que ser investigado de uma forma muito dura para que a gente entenda o que aconteceu e quais são as medidas necessárias, não apenas para punir os envolvidos, mas para impedir que aconteça de novo. Só que a pesquisa ela vai no sentido do grupo político, né? E esse não foi um golpe de um grupo político. Esse foi um golpe que comprou influência onde a influência estava à venda. E isso não é exclusividade de um lado ou de outro, até porque, convenhamos, muitos que hoje estão de um lado já surfaram a onda do outro, já estiveram do outro. Alguns posam de liberais, de figuras que estão ali representando a direita, mas até ontem estavam no Partido Socialista Brasileiro, foram candidatos pelo Partido Socialista Brasileiro, integraram o governo Lula no passado, o governo do PT no passado, da mesma forma que outros que hoje estão no poder, fazendo juras de amor ao presidente da República, também surfaram a onda do Bolsonaro quando ele era presidente. Então, não é uma definição muito que faz sentido nesse momento, mas ela ajuda a entender qual é a narrativa que está prevalecendo. Isso sim, porque o governo atual tem gastado muita energia para querer colocar o escândalo do Banco Master como um escândalo do governo de Jair Bolsonaro. E essa pesquisa demonstra que esse esforço de narrativa não foi bem sucedido. Pois é importante essa finalização do Cristiano Beraldo. Para quem chega agora, o levantamento feito que aponta qual é a percepção da população sobre o caso do Banco Master. Em relação a grupos políticos, já que o Beraldo mencionou, quase 40% disseram que os aliados do presidente Lula são os mais envolvidos no caso do Banco Master. Já 28% afirmam que são os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. 14% disseram, não, todos estão implicados nesse esquema. E aí, quase 13% acham que quem mais está envolvido com esse caso seriam os políticos do Centrão. Deixa eu passar para o Roberto Mota, que também não é o maior entusiasta de pesquisas, mas a gente precisa compreender que muitas vezes esses levantamentos apontam tendência, né? E para o caso que mais tem gerado burburinho nas redes sociais e também na imprensa como um todo, é preciso também levar em consideração um pouco essa percepção do público que consome as notícias ligadas ao Banco Master. Algo lhe surpreendeu aqui, Mota? Não, Caniato. Olha, na minha visão, você criticar as pesquisas não é fazer um julgamento quanto à opinião do público. É evidente que a opinião das pessoas tem que ser respeitada. A minha crítica é quanto à capacidade dessas pesquisas de realmente representar a opinião das pessoas. Essa, por exemplo, na minha modesta opinião, é uma pesquisa que não faz qualquer sentido, porque não faz sentido ter uma opinião a respeito de quem está ou não envolvido no caso Master. Isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de evidência, isso é uma questão de fatos. Agora, quando você faz uma pesquisa de opinião sobre isso, eu fico com a impressão que a intenção é dizer que isso é mesmo uma questão de opinião. Olha, você pode ter opinião de que são os aliados do atual governo, mas você também pode ter a opinião de que são os aliados do Jair Bolsonaro, cada um com a sua opinião. Não se trata disso. É preciso respeitar os fatos. Não há como você ter uma opinião a respeito de um fato. E isso, você transformar isso numa questão de opinião, me parece que ajuda principalmente aqueles que estão enfiados até o pescoço na lama do Master. Interessante essa análise. Deixa eu passar para o Dávila. Você, Dávila,
o que é importante nós verificarmos nesses levantamentos? Você acha que, a depender do que é divulgado, acaba até confundindo mais do que ajudando a elucidar? Porque o que vai dizer exatamente qual é a participação de tal grupo político, com o caso do Banco Master, de fulano, de Beltrano, é a investigação, né? Eu gostei da pesquisa. A pesquisa mostra uma fotografia da percepção das pessoas com o noticiário que vem sendo divulgado, as informações sobre o caso do Banco Master. Ainda estamos na fase de percepção. Aliás, mesmo os fatos e as evidências ainda tem um caminho para elas realmente surgirem, que vai acontecer quando tiver as provas, os indícios, a delação premiada, aí que as coisas vão começar a ter mais concretude. Mas no momento é opinião, sim, opinião do que nós temos de informação disponível após a revelação desse grande escândalo. E nós já sabemos, o único fato que nós realmente sabemos é que houve uma perda de mais de 50 bilhões de reais que o banco, que o fundo garantidor vai ter que cobrir. Esse é um fato. Agora, essa história do grau de envolvimento de A ou B ou C com o caso do Banco Master, nós vamos ter que esperar um pouco mais os fatos. Mas por que eu gostei da opinião? Porque a opinião da pesquisa, hoje mensurada a opinião pública, ela está totalmente alinhada com a República do rabo preso. Ela consegue dar o peso devido a cada instituição. Caneta, eu fiz uma soma aqui, olha. Se nós somarmos o que a pesquisa diz que está totalmente envolvido, muito envolvido, ou relativamente envolvido, 69% soma, que as pessoas acham que o Supremo Tribunal Federal está envolvido. 86% da população acha que o Congresso Nacional está envolvido com o caso Master e 57% acha que o governo está envolvido no caso Master. E essa proporção tem tudo a ver com os fatos que estão aparecendo. Ou seja, nós sabemos que boa parte do Congresso Nacional está totalmente ou parcialmente envolvida, que é sim a maior fatia de envolvimento com o caso do Banco Master. Nós sabemos que numa corte hoje de 10 ministros, boa parte está envolvida, o que mostra aí 69% da população. E nós sabemos a turma do governo que vem recebendo, ou jeton, ou fez negócio, ou parentes receberam dinheiro, e que é por volta de 57%. Ou seja, a opinião pública é muito sábia. Ela sabe dar a devida proporção para cada instituição que está envolvida neste grande escândalo financeiro. Pois é, não, tem uma informação importante que eu preciso só compartilhar, mas agora, nesse exato momento, preciso dividir a rede. Me despeço de parte das pessoas que nos acompanham, porque parte da rede agora ficará com a sua programação local. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, inclusive eu vou fazer, às vezes, do plantão esportivo, né? Quem acompanha transmissões esportivas na Jovem Pan tem a figura do plantão esportivo que compartilha os resultados dos jogos que acontecem naquele momento em que tal jogo está sendo transmitido pela equipe esportiva. Mas eu vou fazer, às vezes, do plantão judiciário. Acabou a sessão no Supremo Tribunal Federal, mais um voto foi proferido pelo presidente da corte, Edson Fachin, foi com a maioria. Então, final do placar, 8-2, STF derrubando a decisão de André Mendonça sobre a prorrogação da CPMI do INSS. Ao que tudo indica, amanhã, Carlos Viana fará a leitura do relatório final da CPMI do INSS, o último dia no sábado. Então, haveria até a possibilidade de realizarem isso no sábado, mas as informações que nós temos aqui com os nossos jornalistas de Brasília é que isso ocorrerá amanhã. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Deixa eu passar agora para o Bruno Musa, porque nós estamos avaliando, em meio a essa decisão tomada pelo Supremo, a manifestação das pessoas nesse levantamento feito pela Atlas Intel sobre a percepção do brasileiro, do cidadão brasileiro, em relação a quais políticos ou quais grupos políticos estariam implicados no caso do Banco Master, mas há um recorte feito também em relação ao Supremo Tribunal Federal. Quais são suas considerações? O que é preciso considerar a partir da divulgação desse levantamento, hein, Bruno Musa?
Veja, na minha opinião, eu acho que essas pesquisas elas têm uma tendência muito clara que mostra a dificuldade de você conseguir realmente buscar respostas profundas de verdade. Eu acho que é um recorte muito específico que deixa uma determinada sensação A ou B de um lado para o outro, mas que ela não é profunda. Quando a gente entra em pesquisas desse tipo, ou quem aprova determinadas ações de um dos 3 poderes no Brasil, ou até mesmo das pesquisas presidenciais, quando eu falo do meu ceticismo com relação a elas, é porque grande parte dos brasileiros não são politizados. Então as respostas são vagas, elas são vazias, elas são rasas ainda. E não é um juízo de valor. Veja, se nós aprofundássemos nessa pesquisa e perguntássemos por que as pessoas são a favor ou contra de determinados políticos, provavelmente uma boa maioria não saberia ir a fundo em falar em projetos, em atuações diárias, o que ele defendeu, o que ele não defendeu, como votou em determinadas ocasiões que foram importantes para o país. Mas isso traz essa superficialidade, mas quando é divulgada uma pesquisa, ela induz determinadas formas de pensamento para um lado ou para o outro. Então eu acho que ela também não traz resultados práticos, estou mais alinhado ao Mota nesse sentido. Mas fica evidente que determinados políticos que têm uma ação mais contundente, mais forte, passa principalmente nesse momento de polarização e até mesmo dessa exposição ao absurdo, ao obsceno, como eu tenho falado do que está acontecendo com o Banco Master, pessoas e políticos que são mais duros, estão fazendo um trabalho, digamos, até mesmo de mídia, mais enfático contra tudo isso que está acontecendo, a favor da CPMI, a favor de continuar as investigações, a favor de buscarmos uma legalidade dentro do país que parece que foi se perdendo, essas pessoas tendem a ter um resultado melhor. E isso, como eu venho falando, em anos eleitorais, pode colocar uma pressão no legislativo. E repito que, para mim, uma das grandes, talvez a mais importante das eleições esse ano, seja o Senado. Claro que, por todo o contexto envolvido, o executivo é extremamente relevante e até mesmo trazer um pensamento maior com relação ao ano que o Brasil vive. Talvez as pessoas tenham que começar a mergulhar mais em o que cada um desses políticos de fato faz e como cada poder deve atuar. Porque as coisas estão cada vez mais explícitas para a gente, as pessoas, de acordo com as pesquisas, estão caminhando em direção oposta ao que grande parte das instituições e dos partidos e das instituições brasileiras fazem, e eles estão pouco se importando com isso. Chegou o momento da gente fazer uma pressão muito mais forte dentro da legalidade, mas muito mais forte do que está sendo feito.